Olá pessoal, estamos iniciando o segundo Integra QMcast, o podcast oficial do Integra, a governança de química e materiais do ecossistema de inovação da cidade de Londrina. Meu nome é Admilson Lopes Vieira, sou doutor em engenharia química e docente atualmente na Universidade Tecnológica Federal do Paraná, campus Londrina. O Integra tem como missão promover a integração e fomentar negócios e inovações que gerem valor para todos os agentes do ecossistema do setor de química e materiais. O setor de química e materiais é um dos 5 setores apontados como estratégicos para a inovação em Londrina e da região metropolitana, presente em quase tudo que é produzido e consumido no país, tipo energia, remédios, alimentos, construção civil, indústria de todos os ramos de atividade, demonstrando também a sua transversalidade em outros setores. A região metropolitana de Londrina tem 527 empresas do setor que empregam em torno de 8.000 trabalhadores diretos e outras centenas de forma indireta, gerando 1,3 bilhão em valor adicional fiscal no ano. Olá pessoal, eu sou Alexandre Orsato, professor do Departamento de Química da Universidade Estadual de Londrina. Vamos iniciar aí mais um Integra QMcast. A ideia desse podcast é um bate-papo descontraído para falar a respeito dos desafios e das conquistas de líderes do nosso setor, para dar uma compreensão melhor aí a respeito do mundo dos negócios de químico e materiais. Esse bate-papo ele é destinado aí a mais variada gama de profissionais que estão em busca de maiores insights a respeito então do nosso setor e também para entusiastas aí dessa área. Ele é direcionado ainda aos empreendedores, aos profissionais da área de química e materiais, a estudantes, acadêmicos, e aqui nós teremos como convidados pessoas que são referência na área de química e materiais. Então, desde gestores, empreendedores, professores de destaque, também profissionais que atuam nesse setor. E hoje nós temos o prazer de receber o professor Gerson Nakazato. Ele é professor do Departamento de Microbiologia da Universidade Estadual de Londrina e muito recentemente, ganhou um prêmio, o prêmio CONFAP, de Ciência, Tecnologia e Inovação, na categoria Pesquisador Destaque Inovação para o Setor Empresarial. Tirou o primeiro lugar, foi o grande vencedor da noite. Professor Gerson, muito obrigado pela sua presença aqui, seja muito bem-vindo. Bom dia, eu agradeço o convite, é uma honra estar aqui presente, participando desse podcast. Professor Gerson, então, nada melhor do que esse bate-papo iniciar aí falar sobre sua formação, sua carreira profissional, como que se deu. Acho que é importante para a gente conhecê-lo. Eu sou médico veterinário, fiz a graduação na Universidade Federal de Viçosa em Medicina Veterinária, uma parte das agrárias lá, E por que eu estou aqui no Integra Química, na parte de Química? Antes disso, eu fiz um curso técnico do ensino médio, na Escola Estadual Técnica Conselheiro Antônio Prado, no curso de Bioquímica. E lá nesse curso a gente aprendeu bastante sobre disciplinas da Química e da Biologia. Tive disciplinas de Química Analítica, Química Quantitativa, aprendi cromatografia gasosa, tive disciplina de Fisicoquímica, disciplina de Análise Clínicas, disciplina de Microbiologia, que é a minha formação atual, inclusive, Então foi um curso muito importante na minha formação, E por isso que eu gosto bastante dessa química, E depois que eu terminei a minha graduação, em veterinária, eu fiz a pós-graduação na Universidade Estadual de Campinas, na Unicamp, no programa de pós-graduação em Genética e Biologia Molecular, na área de concentração em microbiologia. Então foi aí que eu aprendi toda a microbiologia, no meu mestrado e doutorado. No meu pós-doutorado, fiz um pós-doutorado também na Unicamp e fui também pesquisador colaborador da Unicamp nos departamentos de microbiologia e no departamento de genética, evolução e bioagentes.
eu atuei com antimicrobianos, para combater bactérias, principalmente multiresistentes, nesses 2 anos que eu fiquei de pós-doc. Depois eu passei num concurso na Universidade Estadual de Londrina e fui atuar no departamento de microbiologia, onde eu tenho como linhas de pesquisas, a área de resistência bacteriana, que é um grande problema na área da saúde pública. Também trabalhei com antimicrobianos, usando produtos naturais, produtos sintéticos, químicos, e atualmente com muita ênfase na nanotecnologia, usando nanopartículas para combater essas bactérias, fungos e até vírus agora, que são um grande problema para a saúde pública. Então a minha atuação agora tem sido nessa linha. Tem outras linhas de pesquisas, que envolve bacteriófagos, que são vírus que infectam, que matam bactérias, então eu chamo de vírus do bem. Também trabalho com probióticos agora como linha de pesquisa, mas o meu forte mesmo é a nanotecnologia, é trabalhar com nanopartículas. Isso é um assunto muito forte, da química, e que a gente tem desenvolvido vários produtos, para o setor privado, e tem fortalecido bastante nessas questões de tecnologia, de patentes, e que tem contribuído aí para a universidade, e, inclusive na aproximação com o setor privado, com as empresas e indústrias, principalmente da região. É uma grande alegria, ouvir de um pesquisador aí tão premiado, de tanto destaque, a questão da química como parte da formação. É muito bom ver que a química tem influído na formação de muitas pessoas que nem sempre a gente imagina que tem conhecimentos em química e levam isso como uma bagagem. Vendo na sua atuação, nós percebemos 2 áreas de grande relevância, na inovação, digamos assim, no que atualmente está aí sendo divulgado como tendência, que é a nanotecnologia e a biotecnologia. E como que foi, então, essa transição da área acadêmica, de pesquisa, porque nós aqui somos 3 professores que fizeram mestrado, doutorado, pós-doutorado, e a gente normalmente começa ali a nossa carreira atuando bastante na pesquisa, gerando conhecimento, gerando publicações. Mas, em um determinado momento, alguns de nós, e nós podemos dizer que nós 3, fazemos essa, às vezes nem é uma transição, às vezes é algo natural, e a gente começa a atuar em inovação. Como que foi isso na sua vida? Bom, vamos lá. Eu fiz um mestrado, doutorado, e é aí que você tem os primeiros contatos com as pesquisas. Eu não fiz iniciação científica, Eu era veterinário, eu fazia mais estágios, residências do que iniciação científica. Então, no meu mestrado e doutorado, eu tive os meus primeiros contatos com a pesquisa. E eu entrei num programa de genética e biologia molecular, então eu ficava pesquisando os genes, uma coisa muito básica, de pesquisa básica. Mas, anteriormente, eu vim da Universidade Federal de Viçosa, que tinha uma visão, inclusive empreendedora, tecnológica, que lá tinha uma indústria de laticínios, que faz um doce de leite, que e é da universidade. Eu gostava de ver isso, de ter um produto da universidade, não tem empresa, nada envolvido, é só a universidade, que é um dos produtos mais famosos nessa área de alimentos, que é o doce de leite de Viçosa. Então já tinha essa visão lá. Quando fui fazer a pesquisa, eu tinha tendência de ir para a pesquisa aplicada, tanto é que eu trabalhei com probióticos também durante esse mestrado e doutorado, também trabalhei com antimicrobianos. Mas quando eu fui para o pós-doutorado, que eu tive que pegar um projeto de antimicrobianos, e incluindo nanopartículas de prata biogênicas, com o professor Nelson Duran, lá da Química, que eu comecei a ter o contato com a área de nanotecnologia e também com essa parte de pesquisa aplicada. A Unicamp também é uma universidade que tem uma forte tendência para essa área de inovação, de empreendedorismo, Eles apoiam muito, então isso também me incentivou demais. Quando eu entrei na Universidade Estadual de Londrina como docente, pesquisador, eu tinha que criar minha linha de pesquisa. E eu acho, assim, eu podia ter criado, eu criei todas as linhas que eu trabalhei. Então eu trabalhei com a parte de genética e com a linha de antimicrobianos associada com a resistência. E como eu já tinha um interesse nessa área de pesquisa aplicada com antimicrobianos, é que eu foquei mais, principalmente a nanotecnologia. Quando eu trouxe para a Universidade Estadual de Londrina
eu só pegava as nanopartículas da Unicamp e testava na área de microbiologia. Como a demanda começou a ser muito grande, né, o professor da Unicamp falou assim, não, por que você não começa a produzir a nanopartícula lá no seu laboratório? Eu falei, porque eu não sei fazer. Simplesmente eu não sei como fazer, mas eu te ensino, né? E eu achando que isso era muito fácil, né? Ele falou, eu te ensino, você vem aqui, eu te explico, te ensino, eu faço como é que faz. E a síntese que ele fazia da nanopartícula, ela era diferente do convencional, que é a síntese química. Ele fazia a síntese biológica, então a partir de micro-organismo, de um fungo, tá? E eu vi a grande dificuldade disso, que depois acabei mudando para a síntese com plantas, né? E eu fiquei lá tentando fazer, aprendendo a fazer, porque eu precisava dessa demanda, né? Então, eu fiquei 2 anos, né? E aí eu consegui aprender a fazer as nanopartículas aqui na UEL. E a partir disso a gente começou a até expandir essa tecnologia aqui. A gente fizemos patente dessa produção. Eu lembro até que o professor Nelson Duran falava assim, nossa, cara, é incrível como você conseguiu fazer em pouco tempo e você nem é químico, você é veterinário. Quando eu conversava com ele, ele falava de concentrações e eu ia lá e eu dava meus palpites, explicava e ele falou assim, Jorge, você não é veterinário, você é químico, cara. Para saber de cabeça todas essas concentrações, em molaridade, normalidade, concentração, e ele falou assim, você é químico. Então, eu já comecei a atuar nessa parte aí. Mas ainda continuo na parte básica de resistência, principalmente com o auxílio da professora Renata Kobayashi, que divide o laboratório comigo. Então eu atuo em todas as áreas, incluindo extensão. Então a gente também faz projetos de extensão, porque eu acho muito importante. Acabamos de firmar uma parceria com um colégio técnico, o único colégio técnico de Londrina, que é a Castaldi, né? Então firmamos com ele, porque eu sempre gostei desses cursos técnicos, colégios técnicos. Eu acho que é muito importante para a formação de um aluno e, no meu caso, de um docente, inclusive, né? Então ainda continuo atuando fortemente na extensão e também no ensino. Eu dou aula, inclusive, na pós-graduação sobre esses assuntos de empreendedorismo. E a gente está querendo criar agora uma disciplina na graduação sobre empreendedorismo e inovação tecnológica. Tá? Inclusive, deixa eu fazer um parênteses aqui, porque houve um episódio que eu tive conhecimento que quando chamaram o professor Gerson para tirar uma foto por causa da premiação, quando tinha recém-descoberto, né, que ele seria premiado, estava aqui presente em Londrina algumas autoridades, queriam tirar foto com o professor Gerson, ele estava dando aula nesse momento e ele se recusou a sair da aula, porque ele falou, não, eu preciso terminar a minha aula e só depois eu vou tirar foto para a posteridade. Muito legal essa atitude aí, essa postura. Se a gente tivesse programado antes, claro que eu ia dar um jeito de pôr alguém no meu lugar para dar aula, né? Mas eu estava no meio da aula e eu não deixo, muitas vezes, eu deixo no silencioso, mesmo assim eu sabia que eles estavam tocando bastante, né? Aí eu vi a mensagem, precisa aqui porque a pessoa precisa pegar o avião, tem que tirar foto agora. Eu falei, não, mas eu estou encerrando a aula, né? E eu vou encerrar a primeira aula, porque eu não posso deixar os alunos aqui, né? Não tinha ninguém para me instruir naquele momento, né? E eu desci, tirei a foto, me pedi desculpa, né? Porque eu falei assim, desculpa, olha como é que eu estou vestido, inclusive. Eu estava com o jaleco porque era uma aula prática, eu estou com o jaleco aqui na mão. E eu estou vestido dessa forma, né? Eu não estava de social, né? Estou dessa forma aqui porque eu estava no meio da aula, cara. E aí eu falei assim... E muitas vezes, assim, aí eu veio todo o pensamento. Depois nós somos criticados muitas vezes por causa das cargas horárias, no negócio da LGU, né, de não dar aula. Eu falei assim, agora eu estou dando aula, né, é a minha obrigação. Né? Então, assim, no momento lá, eu não pensei 2 vezes. Eu estava fazendo a aula, falei, vou terminar, depois eu vou tirar foto. Mas aí o pessoal deu risada até, inclusive da foto, que eu estava com uma roupa que não era ideal para uma foto, né? Mas eu estava normal, né? Estava dando uma aula, né? E ficou um episódio assim, e foi assim, espontâneo, né? Nessa hora eu não pensei, né? Porque primeiro que eu não tinha ganho prêmio nenhum, eu só estava entre os finalistas, os 3 finalistas, claro que eu ia ganhar o prêmio, então não tinha ainda nem saído o resultado, né? Então, eu não esperava
essa foto aí, né? E Sim, aí sim. me chamaram, quem chamou foi o pessoal da diretoria da UEL, do centro, né, que me chamou. E aí eu falei assim, tô acabando, mas eu já desço aí para tirar foto. Mas foi engraçado nesse sentido. Na hora para mim foi meio estressante, né? Porque eu não... É difícil ensaiar nominal. Quem é professor sabe o que eu tô falando, né? Mesmo que seja uma coisa super importante, né? E é apenas uma foto também, né? Nesse sentido. Acho que é importante a gente salientar aqui, né, que a universidade tem um papel fundamental no perfil do professor, né? Tanto pela fala do professor Gerson, né, a gente percebe que lá em Viçosa, quando teve uma universidade que se preocupava com inovação, fez com que o perfil dele hoje fosse esse, né? Então acho que é importante ressaltar isso daí. E aí a gente que trabalha na universidade entende aí, né, quão difícil é aplicar inovação dentro da universidade. E aí eu queria ouvir do professor os principais desafios que você enfrentou, vem enfrentando ainda, de aplicação de inovação dentro da universidade. Exatamente isso. Quando eu cheguei na universidade, porque quando a gente está na pós-graduação, fazendo a pesquisa, a gente não é responsável pelos laboratórios, mas quando você vira docente, né, e quer fazer alguma coisa, né, você fala, agora eu consigo, né? Agora eu consigo, eu vou coordenar, eu vou conseguir liderar os projetos, né? E vontade a gente tem, sempre tem vontade, né? E tem ideias boas, acho que isso é muito importante. E assim, agora, então eu vou mandar bala nessa parte de inovação aqui, né? E era uma brecha que eu tinha, né? Uma lacuna que eu tinha, que eu vi que era possível entrar nessa área, porque a maioria ainda estão na pesquisa básica. Eu falei, esse é o caminho. Porque quando chega um gente muito novo, a gente tem pessoas que já estão muito avançadas na pesquisa. Eu falei, então eu vou para esse caminho, porque é o que eu consigo agora galgar, né? E eu gostava desse caminho. Mas depois aí você começa a tocar os projetos, desenvolver os produtos, fazer interação com algumas empresas, é que você vai observando algumas dificuldades inerentes à instituição que você está envolvida, na verdade ao sistema inclusive, né? Que assim, essa questão da aproximação da academia com o setor privado, com as empresas e indústrias. Existem diferenças grandes ainda nos interesses, né? E principalmente envolvendo a parte burocrática, sabe? E no meu caso, que eu estava atuando com um tipo de material, de produto, principalmente na área da saúde, a gente tem as questões regulatórias também envolvidas, que também é uma grande dificuldade. Então, juntando essa questão, né, burocrática, né, jurídica, que também nós temos que pensar nisso. Quando você está fazendo uma pesquisa básica, não é tão preocupante isso. Mas quando envolve dinheiro, por exemplo, quando envolve assim, produtos, né, entra também a questão jurídica envolvida. E com a questão regulatória pela minha área, então isso são os grandes desafios, né, que eu encontro, né, até hoje, até o momento, inclusive em relação às empresas nisso, mas a gente está até hoje também lutando e não vamos desistir em relação a esses obstáculos, né, ou desafio. Eu gosto dessa palavra desafio, porque desafio para mim é uma motivação, tá? Assim, enquanto tiver desafio e desafio mais difícil, eu corro atrás. E principalmente nós estamos falando de inovação, né? Sabemos que temos dois tipos de inovação: a inovação incremental, aquelas melhorias que a gente faz, né, e a radical. É claro que o mais fácil é fazer o incremental. Mas o Brasil, na minha opinião, o Brasil precisa de inovações radicais. E é difícil, é muito difícil, muitas vezes a gente não consegue, mas eu acho que a gente tem que pelo menos tentar. Então eu vou para esse caminho aí, independente dos obstáculos e desafios, né, que são colocados para a gente. A gente percebe que
dentre esses desafios, né, na área de inovação, nós percebemos que a linguagem, muitas vezes, né, do setor acadêmico e do setor empresarial nem sempre é a mesma. Né, inclusive no Integra a gente tem esse desafio aí como um propulsor, né, das nossas ações, de tentar colocar pelo menos em contato, né, as empresas com as universidades e ver se dá match ali, né? De repente, um ou outro caso acaba dando certo. E aí a gente vê aí os cases, né, que o Integra, inclusive no nosso último podcast tinha, né, aqui a presença da Carla, e ela era um dos cases, né, da nossa governança, em que realmente essa linguagem foi alinhada, as coisas foram evoluindo e, né, com um pouco de paciência funciona, né, dá certo. Bom, eu acho que agora a gente poderia falar a respeito então da criação da Grau, né? A startup. Sim. O professor Gerson, ele é fundador de uma startup junto com outros professores da UEL, a Grau Bioativos, e aí a gente gostaria de ouvir um pouquinho como foi criada essa startup. Em virtude dos obstáculos e dos desafios, das dificuldades que a gente tem de inovar dentro da academia, com a aproximação das empresas, que hoje a gente tentou muito isso. A gente falou assim, eu quero pôr um produto no mercado, né? Foi a nossa conversa. Assim, eu acho que uma das formas, né, de otimizar isso é a gente criar uma empresa e aproveitar o nosso know-how em cima disso, né, para conseguir entrar no mercado via a startup. Esse foi o nosso principal, assim, fundamento para a criação da startup. Nem pensamos muito nos lucros, né? A gente não tem essa visão, muitas vezes, empreendedora nesse sentido financeiro, principalmente. A gente só queria pôr nosso produto no mercado, essa é a ideia. E a gente achou que a forma mais fácil que a gente enxergava é sendo uma empresa. Aí a gente foi estudar isso, né? Fizemos cursos, eu fiz a Empreende UEL junto com o professor Alexandre Orsato. Eu aprendi demais, eu consegui ver o que é, pelo Sebrae eu consegui ver o que é um empreendimento e o que é uma pesquisa em uma universidade. E a gente vê lá palestras, né, referências mostrando que da pesquisa da universidade da academia você pode ir para o empreendedorismo, a gente vê isso. Então a gente começou a se preparar para isso, isso levou uns 2 anos, tá? com a ideia de criar startup. A gente estudou, viu a parte jurídica, o que poderia, o que não poderia fazer, né? E aí em 2018 a gente decidiu criar a startup, mas a gente precisava do apoio da universidade, da estrutura de laboratórios da universidade. Então a gente falou assim, vamos criar uma startup e incubar na UEL, e aí no caso era a Intuel, que é a incubadora internacional de base tecnológica na universidade, e a gente decidiu fazer isso, com tudo já programado, com as ideias prontas, e tínhamos que passar por um processo de seleção lá na UEL. Aí, assim, a Grau, né? Da onde que vem a palavra Grau, né? Porque é a grande pergunta, né? A gente teve que fazer até a busca de interioridade para saber se tinha uma empresa chamada Grau, tem a Grau de alimentos lá, de restaurantes, que é com 2A, né? E tem até uma Grau transportadora, mas é no outro ramo, não tem problema. A Grau veio nós tínhamos 4 professores envolvidos, né, nessa ideia. Eu, Gerson, né? A Renata Kobayashi, R. A Audrey Lone, né, da Ciência Farmacêutica, é o A. E o L era o Luciano Panaggio, lá do nosso departamento de microbiologia. Então, as iniciais de cada um formou a palavra Grau, e que são os fundadores, né? Hoje nós estamos em 7 sócios, mas esses são os fundadores, são os idealizadores da empresa, então a gente colocou as iniciais de cada um para ter essa palavra Grau. Bioativos, né? Chama Grau Bioativos. Bioativos porque a gente trabalhava com nanopartículas, nanotecnologia, feita a partir de plantas, né? A gente viu que com fungo era difícil. Então, esse é o nosso bioativo, né? E que envolve a área da nanobiotecnologia. Então, a gente criou essa empresa. Assim, é difícil a gente... a nossa maior dificuldade agora são as questões regulatórias, né? Principalmente da Anvisa, né? Da questão da Anvisa, né?
A gente ganhou alguns editais importantes, como Sinapse da Inovação, da Fundação Araucária. Ganhamos um FINEP. Quando chegou a pandemia, a gente conseguiu entrar em alguns projetos, né? E a gente ganhou um FINEP Covid também, né? Conseguimos participar também de uns editais do CNPq, incluindo o MyDai, né? Conseguimos entrar no MyDai. Mas a gente não conseguiu ainda implementar a bolsa por questões burocráticas e jurídicas, para você ver, essa ainda continua a grande dificuldade. E nós estamos tentando aí, né, desenvolver nossos produtos e colocar no mercado. Como nós trabalhamos com a matéria-prima, nós somos commodity, né, então a gente tem que ter um parceiro, uma indústria na frente que faça o produto final. Né? Então a nossa grande dificuldade e desafio é ter esse grande parceiro para colocar nossos produtos no mercado. Temos uma patente da Grau, do nosso processo, né? E já foi, a patente já está concedida, inclusive, já está registrada, né? Aprovada, né? E temos 2 marcas registradas, né? Uma é da empresa e outra é marca registrada das nossas nanopartículas, que chama Nanovert. Tá certo. É importante a gente ver, né, essa escala, né, que acaba seguindo, né? Por exemplo, o professor desenvolvendo suas pesquisas dentro da universidade e ter como perfil criar uma empresa, uma startup. Então isso mostra pra gente que a startup é um resultado de trabalhos aí de tempos bem que na maioria das vezes a gente só vê o resultado final, né? Tá vendo só a startup, mas já são alguns anos aí estudando dentro da universidade para que consiga chegar nesse resultado. E aí dentro do perfil do professor aí mostra claramente esse perfil empreendedor que dentro da área da química ainda, que a gente enfatiza bastante. E aí acho que é importante falar, a gente está falando aqui da Grau, mas vamos um pouquinho mais técnico dos produtos, né, que vocês desenvolveram lá dentro. Acho que é importante também não nos aprofundarmos tanto as questões técnicas, mas só para a gente ter uma ideia do que a Grau tá desenvolvendo. O nosso know-how lá, nosso know-how é microbiologia. Eu sou do departamento de microbiologia e eu gosto de química, então eu entendo de química e tem a nanotecnologia envolvida, tá? Então, mas o nosso know-how é microbiologia. Então, vários produtos nossos, eu tenho também outros produtos que não são da Grau, inclusive, de diagnóstico, de kits, entendeu? Por quê? Porque eu entendo de microbiologia. Aí, assim, antimicrobianos, né? Eu tenho uma ajuda muito grande de outros docentes, incluindo o professor Alexandre Orsato aqui, né? Que eles ajudam em várias estratégias, como encapsulação, sabe? De otimização dos produtos, incorporação. A gente tem colocado em materiais, tá? Tipo EPIs, quando teve a pandemia, a gente também colocou em EPIs. Colocamos em material têxtil, inclusive um projeto associado com inovação em design de produtos. E agora nós estamos colocando também esses nossos nanoativos, né, em alguns materiais associados, por exemplo, com queimaduras, infecções de queimaduras, que é muito importante também. Ganhamos um projeto recente do CNPq de 1,5 milhão, né, de reais de financiamento para desenvolver materiais para prevenção de infecções em queimaduras, né? Isso é uma parceria que a gente tem com o hospital universitário, né? E estamos colocando antimicrobianos, que é a nossa área, inclusive com nanopartículas, e anti-inflamatórios, né? Nesse projeto também, com a ajuda do professor Valdiceu, VR Júnior. E nós estamos usando como material, suporte, por exemplo, de curativos, né? Estamos usando a nanocelulose bacteriana, que inclusive veio do departamento de bioquímica lá, né? Então a gente está trabalhando com vários produtos nesse sentido. Quando a gente começa a trabalhar com os produtos e quando a gente tem a startup, começa a ter aproximação de outras empresas. Agora nós estamos trabalhando com alguns produtos da área agropecuária. Já tínhamos na área da avicultura, né, que eu atuo na área da avicultura, porque lá tem muito problema de resistência bacteriana, salmonelose e infecções que vêm da avicultura.
da pecuária. E hoje a avicultura é meu forte, porque no meu curso técnico eu fiz um estágio na Granja Ito, que é da área da avicultura, pra você ter uma ideia, e na área de microbiologia, isso antes da faculdade, tá? Então, assim, a gente tem aproximação agora das empresas de água, né? E agora tem empresas de equipamentos, né? A gente tem desenvolvido até equipamentos, mas como assim equipamentos? É na área da microbiologia, no sentido de controle das infecções, tipo equipamentos que fazem esterilização, por exemplo, a gente está ajudando a desenvolver. E já está no mercado aí, para vender os produtos, tudo em parceria que foi feita com a Agral, nesse caso do equipamento, né? Então essas possibilidades com a startup aumentaram, inclusive em outras áreas que não sejam a nanotecnologia, mas é da microbiologia, que é o nosso know-how, é microbiologia, tá? E aí a gente precisa, hoje toda a ciência ela é multidisciplinar, então as pesquisas são multidisciplinares. Eu preciso da química, eu preciso da área da saúde pública, eu preciso de várias áreas para conseguir, porque a gente só trabalha assim. Então, assim, hoje todos os produtos nossos estão envolvendo diferentes áreas, diferentes, inclusive setores, porque hoje nós trabalhamos tudo com pesquisa multidisciplinar ou multicêntrica. A respeito então das nanopartículas de prata, né? Quem é da área de nanotecnologia já sabe muito bem do que a gente está falando, né? Nanopartícula de prata. Só para esclarecer então, né, o espectador que não tem essa experiência, né? As nanopartículas são partículas com uma dimensão, né, da ordem do nanômetro, que seria, para o pessoal ter uma ideia, seria 1/1000º do milímetro, né? Então é uma coisa muito pequena, né? E aí vários metais podem ser usados para fabricar essas nanopartículas, como por exemplo a prata. E aí nós que somos químicos estamos sempre acostumados a produzir nanopartículas por via química. A gente faz uma reação química e surge lá as nanopartículas, por exemplo, de prata no meio reacional. Mas o professor Gerson faz de uma outra maneira. Ele usa micro-organismos que têm essa capacidade, né, de como que é isso? Como que eles têm essa capacidade? Nossa, isso é muito interessante. Quando eu dou uma aula desse assunto, né, que as pessoas não desconhecem, né? Como é que você faz as nanopartículas, né? Como você produz as nanopartículas, né? Assim, todo mundo pensa, né, bem pequenininho, né? Então existem duas formas. Um é você fazer de cima para baixo, que é degradando, quebrando, né? E é um sistema muito caro, dá trabalho, né? E a outra forma é pegar moléculas, você aglomerá-las, né, fazer uma reação para juntar essas partículas e transformar num tamanho nanométrico. E não pode ser nem em tamanho micro, nem em tamanho milímetro, nem em metro. Então você faz... E é difícil chegar nessa faixa, né, de tamanho nanométrico. Mas por que tamanho nanométrico? É nessa faixa que todas as propriedades quânticas, físicas, elétricas estão otimizadas. Então, mas como é que você faz para chegar nessa fase, né, nesse tamanho? Né? De novo, ou quebrando, muito difícil de quebrar e chegar nesse tamanho, ou você pega moléculas que são tamanhos menores que nano, e você vai juntando até chegar nesse tamanho. Como é que eu faço para juntar? Aí vem a química. Eles têm uma reação, que chama reação de redução, que faz com que as moléculas, os átomos se juntem, no meu caso é da prata, e fiquem num tamanho certinho nanométrico. Para fazer isso, eu tenho que ter um agente químico redutor. Tá? Então, é um reagente, como se fosse um reagente químico, que faz com que as moléculas se aglomerem, né? Que é um redutor. Problema, que ele vai reduzindo e vai aumentando de tamanho até ficar metro. Então eu preciso também de um estabilizante, né? De um reagente químico estabilizante. Então uma reação simples, fácil, padronizada quimicamente. Essa é uma forma de se fazer. O problema é que esses reagentes redutores, muitas vezes eles são tóxicos, são poluentes, como é o caso do boridreto, né? Então, assim, eles são poluentes. Então, tem gente que prefere fazer isso de outra forma. Por quê? Porque na natureza já existe isso. Já existem nanopartículas que são feitas na natureza, tá? Por uma infusão, um chazinho. Porque se você não tem um redutor químico, você pode ter um redutor físico ou biológico, tá? Então, o redutor físico pode ser radiação ou pode ser o calor, tá?
você ter uma ideia, a maionese são nanoemulsões, são nanopartículas, né? Então, isso já existe na natureza, isso já é feito na natureza. O tinta nanquim é uma nanopartícula de carbono, tá? Então, é natural, não tem nada de difícil de fazer isso, tá? E aí, no nosso caso, né, tem a reação química tudo certinho para fazer, perfeito. No nosso caso, a gente quis ir para uma outra tipo de síntese, a física. Por que não faz física? Só aquecer é melhor. Muitas vezes tem as dificuldades em alguns tipos de vias, como no caso da física, que não é estável, que é difícil. Quimicamente, eu consigo estabilizar, colocando moléculas estabilizantes. Aí, na biológica, eu consigo os redutores e os estabilizantes num micro-organismo ou numa planta, entendeu? Em produtos naturais eu consigo isso. Pô, então é muito fácil, né? Você está usando produtos naturais para fazer a reação e para estabilizar. Não, a gente tem que padronizar, tem que otimizar isso, e isso pode levar muito tempo. Então, a nossa síntese é como se fosse, entre aspas, artesanal, tá? Não é muito assim, tão quantitativa assim, para uma reação tão fixa assim, e a gente tem que estabelecer muitos fatores, né, para que a gente consiga estar na quantidade exata do redutor e do estabilizante no mesmo extrato, por exemplo, de planta ou de micro-organismo. Então, assim, mas é a forma mais limpa, ecológica, menos poluente que se tem de se fazer na nanopartícula. É legal. É uma síntese verde, vamos dizer. Síntese verde. Síntese verde. Tá? Não uso bolidreto, não uso um poluente, porque alguns reagentes são até cancerígenos, pra você ter uma ideia. Então, eu estou usando produtos naturais, já estão na natureza, né? E que plantas e micro-organismos que são da natureza e que eu estou produzindo minhas nanopartículas. Mas é fácil assim? Não, nós temos que padronizar. Pode demorar anos para você padronizar uma síntese dessa. Tanto é que eu não encontro essas nanopartículas de síntese biológica no mercado. Então, só resumindo, né, a gente está fazendo aqui uma linha do tempo aí da carreira do professor Gerson, então, e que acaba culminando com o prêmio, né? Acho que todo esse desenvolvimento profissional aí, aprimoramento, perfil profissional do professor acaba culminando no prêmio que o grupo conquistou, né? E aí, na categoria pesquisador inovador, inovação para o setor empresarial. E aí a gente queria entender, né, resumidamente, uma descrição desse projeto e qual o impacto, né, desse projeto aí no setor de inovação. Queria entender como que... Então, esse prêmio, né, ele é de uma confederação nacional das FAPs, tipo Fundação Araucária, FAPESP, FAPEMIG, estaduais, né, de fundações estaduais, né, é a terceira edição. Então, essa é a terceira edição, todo ano tem, né, e cada FAP, a FAPESP, FAPEMIG, cada estado ele indica um pesquisador, né, para premiação, né, em diferentes categorias. São acho que 5 categorias, né. Então, a categoria de inovação tem 2 categorias: inovação no setor empresarial e inovação no setor público. Tem a categoria de pesquisador na área das grandes ciências, né, das ciências da vida, tem das ciências humanas e tem das ciências exatas. Então, acho que tem umas 6 categorias. Agora criaram também na área de propaganda, de propaganda. Então, são 6 categorias. Cada estado indica um pesquisador para concorrer ao prêmio. E no final, só 3 são os finalistas que vão estar lá em Brasília para receber o prêmio. Antes disso, né, como é que o Estado indica? Qual é o critério que o Estado indica? Né, o Estado também abre um edital, né, estadual para indicação pelas universidades do Estado, tá? A Federal do Paraná, as IES né, em que elas indicam um pesquisador para cada área, tá? Então, e tem que as IES têm que indicar os critérios que eles adotaram para indicar aquele pesquisador, né? E aí dentro da universidade, que é o meu caso, né, eu fui indicado, eles fazem a minha reunião e eles explicam qual foi o critério que eu fui indicado, por exemplo, de cada um, né? Eu fui indicado, por exemplo, no meu caso, né, na minha pontuação de produção
do comitê do PROIT, que é o de inovação de iniciação tecnológica, que tem uma pontuação, né, para cada pesquisador e o de maior pontuação é indicado, né, para o estado. Aí você tem os concorrentes dos estados e aí a Fundação Araucária avalia e escolhe um para indicar nacionalmente, né? E depois tem um comitê nacional que vai avaliar quem ficou em primeiro, em segundo e terceiro. Tá? Então, mais ou menos, é em função disso que é feito essa premiação. Então, eu fui indicado pelo Paraná, pela Fundação Araucária, numa categoria, e aí, entre os 3 finalistas, a gente não fica sabendo o resultado até o dia da divulgação. Eu tentei ver se eu conseguia ter uma ideia, mas assim, só de estar lá, nossa, eu até falei antes, se eu não ganhar, né, não tem problema nenhum, só de estar aqui, mas uma experiência tão boa, né? Então eu falei assim, claro que a gente quer que se ganha é muito melhor, né? E das 6 categorias eu era o único indicado do Paraná. Mas também estava tendo ao mesmo tempo uma premiação para a gestão, que é o que a Fundação Araucária ganhou, ficou em primeiro. Também estava tendo isso em 3 categorias. E a Fundação Araucária ganhou em uma das categorias. Então nós só concorremos a 2 prêmios naquela noite e os 2 a gente ganhou. 100% de... 100%. E parece que de todas as FAP, todos os estados, o que mais ganhou foram 2 prêmios, que foi, acho que Pernambuco ganhou 2, acho que Minas Gerais ganhou 2, São Paulo ganhou 2 e Paraná ganhou 2. Então, assim, na minha categoria, pra você ter uma ideia, a FAPESP nem estava entre os finalistas, né? Não tinha gente de São Paulo, nem do Rio e nem de Minas. Então, na final, aumentou minha chance, né? Assim, agora aumenta minha chance, né? De lutar. Eu não sei por quê, porque cada estado envia suas indicações, assim, não sei quais são os critérios dos outros estados, né? E quando você ganha isso, estava no nosso caso, inclusive para receber a premiação da gestão, estava o presidente da Fundação Araucária, o professor Ramiro, né? Eu não sei falar o sobrenome dele, que é muito difícil. Então, assim, e isso foi divulgado lá, inclusive na SET, né? no governo do Paraná, né? E assim, isso é uma divulgação, é uma visibilidade que dá, no meu caso, inclusive, na inovação, né? Mostrar que a gente tem inovação, né? Que nem que fique em terceiro, em segundo ou primeiro colocado, né? E o Paraná parece que é uma das potências na inovação, né? Então, assim, o que isso representa, né? Assim, né? Representa que a universidade, né? O Estado está trabalhando, porque assim, só pode indicar um. Se pudesse indicar assim vários, o Paraná teria vários inovadores, pesquisadores inovadores, né? Porque aqui e a Universidade Estadual de Londrina, assim, eu já até conversando antes, a maioria dos pesquisadores ainda continuam na pesquisa básica, né? Nós somos a grande minoria, mas a nossa minoria é grande e forte. Então a gente tem bastante pessoas de inovação em diferentes áreas, na área agropecuária, na área de exatas e na área de saúde, né? Até de humanas, a gente tem inovação e nas ciências humanas, tá? E que poderia estar lá concorrendo ao prêmio, tá? Porque a gente é muito forte aqui na Universidade Estadual de Londrina, é uma das referências de inovação, né? E o Paraná também é. Perfeito. Bom, eu acho que a gente pode passar por toda, né, a sequência de temas que nós gostaríamos de abordar aqui com o professor Gerson. É uma pena a gente não ter mais tempo para poder falar ainda mais, né, a respeito de mais desdobramentos do trabalho. Percebemos que a premiação ela não é por um projeto específico, por uma tecnologia especial, mas sim pelo conjunto, né, de tudo que um pesquisador veio a fazer na sua vida acadêmica, na atuação e inovação. Se nós tivéssemos um pouquinho mais de tempo, a gente até podia contar uma piada aqui, né? Que eu não sabia se tinha vontade. Eu gosto bastante de humor, né? Mas o tempo não possibilita isso, né? Acho que vale ser ressaltado também, né? Que desde lá do início, lá quando o professor comentou, fazendo curso técnico, né? Sempre tem, nada faz sozinho. Sempre tem uma pessoa
tem um grupo, então a gente percebe que foi uma carreira aí sempre rodeada de pessoas também muito capacitadas e que culmina num prêmio desse, né? Então, acho que isso vale ser ressaltado, mostrar a importância de realizar um trabalho em conjunto, né? Eu falei da pesquisa multidisciplinar, multicêntrica, mas atrás de um prêmio desse aqui, por exemplo, né? Não é uma pessoa. Sim. Apesar de ser uma categoria individual, né? Não é uma pessoa que está por trás disso aqui, está toda uma equipe. Tá? Então, assim, aqui que eu falo, é o laboratório, tem a professora Renata Kobayashi, tem todos os nossos parceiros, incluindo o professor Alexandre Orsato, do departamento, de outros centros, de outras instituições. Eu aprendi nanotecnologia, não foi na Universidade Estadual de Londrina, aprendi na Unicamp. Então, temos parceiros. E quem assim, realmente põe a mão na massa nas nossas pesquisas, também são os alunos, os discentes do programa, que sem eles a gente não consegue fazer pesquisa. Então, assim, por trás disso tem toda uma equipe, várias pessoas, é como se fosse uma universidade que estivesse aqui atrás. Então, a gente não pode esquecer disso, que ninguém consegue, né, fazer tudo sozinho, né? Eu falo assim que uma formiguinha não constrói um prédio, você precisa de muita gente, né, para construir alguma coisa. Então eu tinha esquecido de falar disso, né, mas por trás de tudo isso tem uma equipe muito grande. Né? Perfeito. Mais uma vez a gente percebe, né, que inovação jamais se faz sozinho, e não falo sozinho em termos de um grupo de pesquisa sozinho, né, ou em termos de um único pesquisador sozinho, mas na verdade sozinho em termos, como você disse, multidisciplinares, em termos de uma instituição, de uma cidade, né, e até com colaborações aí fora de uma cidade, né. Bom, pessoal, infelizmente, né, a gente tem que terminar aqui. Eu quero agradecer então ao professor Gerson pela sua presença, parabenizar mais uma vez aí pelo prêmio, né, de primeiro lugar, e agradecer aí a atenção de vocês que estavam aí nos vendo no YouTube, quem nos escutou também no Spotify, agradecer também aí esses minutinhos dedicados a nós e convidar para vocês nos seguirem no Instagram e no LinkedIn, pessoal. Muito obrigado, Admilson. Obrigado, professor. Eu que agradeço. A gente agradece o compartilhamento aí das informações e esperamos vê-lo mais vezes aqui. Acho que é importante, né? Isso aí é só uma pontinha do iceberg. Eu acho que vem muito mais por aí. Parabéns e obrigado. Muito obrigado.